e esses mercados voltarem a investir. É um pouco isso, é o sujeito que gasta demais, entra no endividamento, ninguém investe mais num lugar onde já está cheio de dívidas, justamente porque desconfia da capacidade pagadora desse Estado ou dessa economia, e aí, digamos, a necessidade de você fazer um ajuste. E aqui eu já chamo a atenção de algo que é muito forte na discussão política dessa questão, que é o argumento da economia do lar. É muito difícil para quem, digamos, não é da área, digamos, sacar, digamos, esse tipo de, que eu diria assim, de salto lógico. Salto lógico do ponto de vista, que é do tipo, quando ele fala assim, geralmente os jornais colocam dessa forma, tá? Numa estrutura familiar, você tem uma renda familiar, sei lá, de 4 mil reais, se essa família gasta acima desses 4 mil, vão se endividar. Para poder inverter essa situação e voltar a uma saúde financeira, você é obrigado a cortar gastos abaixo do que você recebe, gerando um saldo positivo, uma poupança de forma a liquidar o seu passivo. Tá? Essa é o raciocínio da economia do lar, que funciona para a maioria das pessoas aqui. Mas não funciona para o setor público. Atenção, não funciona. E não funciona para a economia de um modo geral, para o agregado da economia, de qualquer economia. Por que que não funciona? Porque a receita do governo, a renda do governo, diferente das famílias, não é dado logo no início. Ela é um resultado da atividade econômica. Você não sabe, o governo não sabe ex ante, no início do ano, qual vai ser a receita que ele vai ter ao longo do ano. Então, digamos assim, isso é a primeira dificuldade, que a receita flutua. E é bom entender que a receita do governo flutua em função da atividade econômica. Se o país tem recessão, as receitas, seja de qualquer estado, Rio de Janeiro hoje, a atividade econômica do Rio está caindo. Se a atividade econômica está caindo, as receitas do governo vão cair. Ou no Brasil, se a atividade econômica, se o PIB está numa recessão violenta, as receitas do governo vão cair. Você pode fazer o esforço fiscal que for, pode ser que você mesmo assim, digamos, você ainda tenha resultados negativos. Aliás, isso que eu estou falando nem é tão certo, porque aí tem o elemento mais importante, que é a questão aqui em debate. Porque a receita, tanto o resultado do PIB quanto as receitas do setor público, elas dependem de colocando de outra forma, desculpa, a atividade econômica e, por sua vez, a própria PIB, renda nacional, ou a renda do governo, as receitas do governo, a atividade econômica, ela depende do nível, da quantidade de gasto que se realiza numa economia. Quanto mais os empresariados contratarem pessoas, quanto mais eles comprarem outros produtos, quanto mais eles pagarem fornecedores, eles vão estar imediatamente gerando renda para outra, que por sua vez recebe salário, gasta salário. Se o governo gastar, ele vai gerar imediatamente a renda no mesma magnitude. Esse grupo de pessoas, de empresas que recebem, digamos que recebem a contrapartida do gasto, vão realizar gasto. Há um efeito multiplicador da economia. E esse efeito faz com que a própria receita do governo e o efeito final sobre o PIB e a renda seja muito maior do que o nível de gastos, os gastos iniciais que foram estabelecidos. Então a receita, na verdade, ela varia em função da atividade econômica. Então, eu estou antecipando para vocês, qual é a minha intenção aqui? É situar qual é a proposta da PEC. A PEC é estabelecer um teto. Por quê? Porque existe um diagnóstico de que o governo, a partir de um determinado momento, começou a gastar demais. E, de fato, você olha o dado lá, o déficit primário, que é só os gastos sem a conta juros, sem o que paga de juros, na LIVA você tem um aumento do déficit.